Gabriela Silva Molento, é psicóloga clínica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, graduada pela Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, pós-graduanda na formação da personalidade da psicologia analítica do Carl Gustav Jung pelo Ichthys Instituto. A experiência do fogo, aflição e júbilo. Aqui já traz aflição e júbilo, né? São dois estados de alma bastante extremos e fortes. A aflição, bem doloroso, e o júbilo é o estado mais intenso e gostoso, né, da alma. Bom, eu quis começar com essa imagem porque aqui mostra bastante o encontro com o nosso selvagem, né, o lobo, que existe dentro de todos nós, esse arquétipo selvagem, instintivo, que muitas vezes não, acho que a maioria das vezes quer nos devorar, né? De tão voraz, de tanta fome, vontade, desejo, poder. E ali está representando um momento de reconhecer esse aspecto que vive no nosso mundo psíquico, através do fogo, né? Que é o fogo da consciência. E é muito assustador você se deparar com isso. E aí, nessa imagem, mostra ela tentando pegar algo que está embaixo dele e que dá a impressão de ser algo necessário, né? Um remédio, algo medicinal, não sei. Não sei se é isso mesmo, mas me remeteu a isso. Ou seja, né, nosso remédio está aí na escuridão mesmo. Há em nossa química certa nobre substância, em cujo princípio a aflição rege com o fel, mas em cujo final o júbilo rege com a doçura. Essa frase do Edinger, ela resume tudo, né? Todo esse artigo está resumido nessa frase. No começo é um processo doloroso, é um processo difícil, confuso, complicado. E depois vem a doçura, a poesia da alma. Aqui está representando a expulsão dos demônios, no livro da Anatomia da Psique. E aí explica bastante o momento dessa separação, né, que o fogo vai causar, vai provocar, dos aspectos das sombras, né? É um homem enfiando o outro numa fornalha, e ali está saindo todos os demônios, as coisas. É onde começa essa separação, né? O reconhecimento disso dentro de você mesmo. A infância perdida nas terras do nunca. Achei interessante esse título, porque é bem isso, né? É uma infância que está perdida nas terras do nunca, que são terras que nunca mais foram visitadas, né? Terras que, às vezes, nunca mais ninguém vai pensar em visitar, porque a gente cresce e tudo se torna bobo, né? A fantasia se torna algo inútil na nossa vida. Para ser adulto, para você ser bem-sucedido, se você for ficar fantasiando na sua vida, né? Você está indo para um caminho ou da loucura ou não tem valor no nosso mundo. E eu pensei em trazer uma poesia. Deixa eu tirar isso aqui, que eu estou com calor. Da Alice no País das Maravilhas, que eu acho que cabe bastante. A criança da fronte pura e límpida. E olhos sonhadores de pasmo. Por mais que o tempo voe e ainda que meia vida nos separe, irás por certo acolher encantada o presente de um conto de fadas. Não vi teu rosto ensolarado, nem ouvi tua risada argentina.
lugar algum, por certo, me será dado, doravante em tua jovem vida. Basta que agora consintas, sem mais nada, em ouvir este meu conto de fadas. Um conto iniciado outrora, sob o sol tépido do verão. Mera cantiga que apenas marcava o ritmo da nossa embarcação, cujos ecos da memória persistem e ao desafio dos anos resistem. Venha ouvir antes de uma voz inevitável, portadora do amargo presságio, venha chamar para o leito indesejável uma donzela contristada. Somos só crianças crescidas, querida, inquietas até que o sono nos dê guarida. Fora o gelo e a neve ofuscante, a loucura soturna da tempestade. Dentro, o calor do fogo crepitante, que a infância alegra aconchega. As palavras mágicas vão logo te tomar. Não darás ouvido ao vento ao uivar. E ainda que um suspiro saudoso venha perpassar esta história, por dias felizes de verão, e por sua glória agora extinta, de certo não tornará ofuscada a alegria do nosso conto de fadas. Então, acho que esse poeminha, só para dar uma inspirada na gente. Então, essas questões são importantes para a gente estar pensando, né? De quanto fogo precisaremos para descongelar, para reabrir esses porões da alma. Porões, né? São porões por serem lugares que a gente guarda coisas que a gente nunca mais vai estar usando, coisas que já não servem mais. Baús, a gente vê isso muito em filme, né? Baús que tem um monte de história lá dentro, né? E ninguém está lá trancado há anos. Segredos. Onde buscar o fogo outra vez? Em quem confiar se esse não é o modelo que se aprendeu? Como trazer a alma que vagueia perdida pelas terras do nunca? O encontro com a bruxa e o fogo da consciência. Então, foi uma experiência pessoal, esse encontro com a bruxa, com esse fogo no meu mundo interno. E aonde eu consegui encontrar, né, esse fogo. Para todos nós, isso vai vir de alguma forma. Esse convite para a gente ir lá de novo nessas terras do nunca. Né? E na minha vida, foi num momento que eu estava trabalhando numa comunidade terapêutica, com pacientes psiquiátricas, eram mulheres, e depois de toda a experiência, eu comecei a perceber o quanto que eu ainda estava muito congelada, né, com esses aspectos no meu mundo interno, as minhas emoções. E isso foi acontecendo. A vida foi me exigindo entrar em contato com a fantasia. No local que eu trabalhava, as pessoas estavam em sofrimentos muito intensos. E era difícil lidar com isso. Então, isso começou a exigir eu lidar também comigo. E foi quando eu decidi levar contos de fadas todas as semanas, todas as segundas-feiras. Eu tive ideia de fazer um piquenique com essas mulheres e levar contos de fadas, e cada semana eu levava um tema. E isso foi também mexendo comigo. Eu fui entrando em contato com essa criança minha também, né? E, de certa forma, foi um processo muito intenso. E aí, o que acontece? Teve um dia que eu decidi levar um conto que chama da Vasilisa Sabida. É um conto russo, que nele retrata a iniciação na jornada desse processo de individuação, principalmente na questão do feminino. E então a Vasilisa era uma menininha que perdeu a mãe cedo. O conto começa assim, né? A mãe está no leito de morte e ela dá de presente para a Vasilisa uma bonequinha, e ela fala para a Vasilisa nunca se esquecer dessa bonequinha, de alimentar essa bonequinha, que nos momentos que ela não soubesse o que fazer na vida dela, para ela consultar essa boneca, para ela se lembrar que essa boneca. E assim acontece, o pai dela acaba se casando,
E como em vários contos de fadas isso se repete, né? Ela é uma madrasta malvada que não gosta da Vasalisa e escraviza ela. Tem as duas filhas que também humilham e fazem um monte de coisas. E a Vasalisa era uma menina ingênua que obedecia e não se queixava, deixava tudo acontecer. E certo dia elas tinham muita inveja, muito ódio dela. E elas queriam a morte mesmo dela. Certo dia elas tramam uma armadilha para Vasalisa e elas apagam o fogo da casa, o único fogo que existia na casa, para Vasalisa ter que buscar esse fogo na casa de uma bruxa que, com certeza, na cabeça delas, iria matá-la, iria comê-la, porque era o que a bruxa fazia com as crianças. E a madrasta vai lá e fala para ela: você é a única que vai ter que buscar esse fogo, não tem jeito, né? E o fogo é tudo na casa, é o que dava para fazer as refeições, para a sobrevivência de todo mundo, precisava de ter o fogo. Então, a Vasalisa se viu numa situação que ela não tinha, né, outra escolha, e ela foi, também numa certa ingenuidade. Assim. E aí, nesse caminho da floresta, que ela vai, na casa dessa bruxa, que é no meio da floresta, ela se dá conta do perigo, da onde ela está, que é uma floresta, que está escuro, ela começa a ficar com medo, e ela lembra da boneca. E aí é nesse momento que ela vai lá e pergunta para a boneca, alimenta a boneca, que ela não podia deixar de alimentar a boneca, com um miolinho de pão. E aí a boneca fala, você vai para a direita, vai para a esquerda, dá todas as pistas para ela. E depois ela vai e encontra a casa da bruxa. Deixa eu passar aqui para vocês verem como é que é essa bruxa, para ter uma ideia. Pavorosa, né? E aí, quando ela vê a bruxa está lá voando nesse caldeirão, e aí ela fala, nossa, para a boneca, né? É aqui mesmo que eu tenho que chegar? A boneca, não, tá certo, é essa casa. A casa tinha patas de galinha, rodopiava, coisa mais louca também. E aí ela chega na bruxa e a bruxa pergunta o que ela quer. E ela fala que ela quer o fogo, né? Ela explica que eles estão sem fogo em casa. E aí a bruxa pergunta, para que você quer o fogo? Aí ela já consulta a boneca, para saber que respostas que ela tem que dar para a bruxa. Né? E aí ela responde, porque eu estou pedindo. Aí a bruxa fala, nossa, resposta certa, você é muito esperta. E tá, e vai. Aí a bruxa fala, bom, você vai ganhar o fogo se você fizer todas as tarefas que eu te cobrar. Se você cumprir, você ganha o fogo. E aí ela dá tarefas impossíveis, né, de um ser humano estar fazendo, na certeza de que a Vasalisa não ia conseguir. E sempre que tinha que fazer alguma tarefa, a boneca ali junto, e ela perguntando para a boneca e confiando no que a boneca falava para ela. A primeira tarefa, ela tinha que arrumar a casa da bruxa, tinha que limpar a casa, lavar a roupa dela, a comida, arrumar a comida da bruxa, tudo. E aí ela vai lá, arruma tudo. Na verdade, não, né? Ela não arruma tudo, porque eram coisas impossíveis. A bruxa saía e falava, bom, você vai arrumar tudo, eu quero chegar aqui com a comida pronta, tudo limpinho e tal. E aí ela fala com a boneca, nossa, eu não vou dar conta de fazer. Né? E aí a boneca fala, não, fica tranquila, vai dormir que quando você acordar já vai estar tudo certinho, vai dar tudo certo. E aí ela dorme sem entender nada, mas ela confiava e foi. E realmente, ela acorda, está tudo limpinho, tudo certinho, comida está pronta e a bruxa chega e está tudo certo.
E aí a bruxa fala, nossa, mas que menina, né? Conseguiu fazer as tarefas. Aí ela representa, né, essa primeira tarefa, essa questão de organizar a casa da alma. Limpar a casa, tirar a sujeira, fazer a comida. Então, já está aí representando todo esse processo de alquimia, né? Já está tudo acontecendo, essa transformação. Então, nesse conto, vem representando isso. Cada tarefa vai representar um processo que ela tem que passar, que é o nosso processo, né? Interior, que é o nosso processo de vida. E a outra tarefa é bem interessante também, que ela pede para a Vasalisa, uma das outras tarefas, está separando as sementes de papoula do estrume. E assim, era muito difícil para ela estar fazendo isso, ela começa a separar e ela fala que não ia dar conta, e a boneca vai lá e ajuda ela, e faz todo o trabalho para ela. Então, também esse processo de separação, né, de separação do estrume, das sementes, de estar reconhecendo essas partes todas, as projeções que a gente faz, né, nas pessoas. Então, também está tudo isso. Eu não vou relatar todas as tarefas, senão não vai dar tempo. E, enfim, no final a Vasalisa consegue e a bruxa reconhece tudo. E no final a Vasalisa faz algumas perguntas para a bruxa. É interessante também essa parte. Ela quer fazer algumas perguntas. E a bruxa fala assim, olha, cuidado com as perguntas, porque saber demais envelhece cedo. E aí ela faz umas perguntas. Quando ela estava indo na casa da bruxa, ela se depara com 3 cavaleiros. Um que era um cavaleiro vermelho, o outro cavaleiro branco e o outro cavaleiro negro. E aí ela pergunta, o que são esses cavaleiros? E aí a bruxa fala, o vermelho é o meu amanhecer, o branco é o meu sol, se eu não me engano, e o negro é a minha noite. E aí ela quer fazer outra pergunta, a bonequinha já começa a pular, assim, chega de pergunta. E aí ela obedece. E dá tudo certo. Aí a bruxa entrega o fogo para ela, ela vai para casa, e quando ela chega lá, com o fogo que ela entrega de uma caveira, o fogo dentro de uma caveira. E ela fica com medo, porque era uma coisa meio sobrenatural, assim. E aí a própria caveira fala com ela, ela pensa em jogar fora a caveira. E a caveira fala, não, não me joga fora. Fica calma, está tudo bem. E aí ela obedece e leva. Quando ela chega em casa, a madrasta e as filhas estão lá esperando ela, e achando que ela já tinha morrido e tudo, mas ao mesmo tempo elas tinham interesse pelo fogo, porque elas estavam sem fogo na casa. Então elas ficam, que bom que ela trouxe o fogo, querem só se aproveitar disso. E aí a caveira enxerga as 3 e no final elas viram pó antes do amanhecer. Elas são queimadas por dentro. E isso representa também a questão da a nossa própria sombra, né? Essas invejosas que existem dentro de nós, que querem acabar com tudo, que querem nos detonar, e que nos levam, ao mesmo tempo, a esse processo. Se não fossem elas, ela não teria ido na casa da bruxa para conquistar esse fogo. Então, é necessário, a sombra ela tem essa função também, né? Então, se tudo der certo no processo, é isso que vai ocorrer, essa transformação, que é o que o próprio fogo vai fazendo isso. E então tem muitas coisas ricas, né, nesse conto. A intuição, a boneca, confiar nisso, confiar na própria intuição, alimentar essa intuição.
É, a questão do aspecto sombrio também, de coisas que a gente não quer ver, de coisas que a gente não quer entender, o quanto que é importante. Então, assim, esse foi o conto que eu levei em uma das segundas-feiras para as pacientes. Eu percebi, assim, que elas, quando era dia de conto, de fadas, isso despertava muito interesse nelas. É difícil para o psicótico você encontrar algo que desperta o interesse dele querer ir, porque a energia tá muito internalizada, está muito fora do mundo externo. E nos contos elas gostavam de ir. E esse conto em especial foi um conto que assim despertou uma curiosidade muito grande e uma atenção muito grande, principalmente na questão da bruxa. Elas queriam ouvir da bruxa. E foi muito interessante. Mas o que acontece, né? Aí começam a acontecer as coisas estranhas. Depois que a gente entra em contato com o Jung, nossa vida fica esquisita, porque você, você começa a ver umas coisas estranhas, o dia a dia não é mais comum, né? Nossa, está acabando. Aí o que aconteceu? Depois desse conto, uma das pacientes foram e ninguém me avisou que ela estava impedida de sair. Ela não estava bem para estar participando do grupo. E aí, quando eu liberei elas iriam para o pátio, seria um momento de lazer delas. O pessoal lá da enfermagem viu que ela estava lá comigo e quiseram colocar ela para dentro. E ela não queria entrar de jeito nenhum. E aí eles quiseram colocar ela para dentro à força. E aí ela começou já a ficar irritada, querer surtar lá. E eu falei assim, olha, lembra do conto, né? Tem que fazer a tarefa, vai lá, se comporta e tal. É assim mesmo. Aí ela ficou calma, assim, entrou. E aí logo depois começou a pegar fogo no setor. Ela botou fogo no hospital. E aí eu fiquei desesperada com isso. Depois que eu soube que foi ela, eu falei, meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Eu levei um conto sobre o fogo e aí ela foi lá, ela botou fogo. E aí eu já comecei a, nossa, ficar super desesperada com aquilo, conflitada. Graças a Deus deu tudo certo, ninguém morreu. Foi até bom, assim. Mas aí eu comecei a lembrar, daí começou a acontecer a sincronicidade dos fatos. Eu lembrei que na semana anterior eu tinha feito um trabalho com elas com argila e essa paciente não quis fazer. E no lugar dela eu fiz argila. Eu usei a argila dela e falei, deixa eu ver o que sai aqui. Saiu uma bruxa. Aí saiu essa bruxa e tá, né? E no outro dia elas tinham que pintar o trabalho e ela não tinha trabalho para pintar. Eu falei, olha, você quer pintar a bruxa que eu fiz? Aí ela falou, eu quero. Ficou toda assanhada assim. E aí foi lá e pintou a bruxa e aí começou a rir e falar, essa bruxa é você, hahaha. E aí ela pintou toda de preta, de loira, com os olhão vermelho, assim, ela é má. E aí eu falei, é, né? Tá. E aí, essa é a bruxa que ela pintou. Os olhos vermelhos que ela fez, depois ela passou o preto, saiu. E tá, né? E tudo foi se passando. E na outra semana eu levei esse conto por acaso, porque eu cheguei lá, eu não tinha escolhido ainda que conto eu ia contar para elas. E me veio esse na cabeça, falei, vou contar esse conto, é super legal, elas vão gostar da bruxa, tá. Mas eu nem tinha me dado conta de nada que estava acontecendo já, dessa bruxa da semana passada. E aí depois eu fui me dando conta, eu falei, nossa, e aquela bruxa, ela que pintou, que tem alguma coisa aí, fogo, e ela botou fogo e tal. E essa bruxa que ela falou que está em mim, o que é isso? E aí fui chegando em casa, comecei a escutar as gargalhadas dentro de mim, que eram gargalhadas da Baba Yaga dentro de mim. Aí aqui está o diálogo, né? Eu vi o rosto de uma bruxa, capuz preto, olhos vermelhos, grandes, rindo, falando que eu consegui o que eu queria. E aí eu comecei a ficar, como assim o que eu queria, né? E acabar com aquele lugar e coisa e tal. E aí eu fui entrando em contato com ela e as coisas foram esclarecendo.
ela começou a falar que eu não estava fazendo o meu trabalho interno direito, que eu não estava fazendo as minhas tarefas. E aí, na imaginação ativa, né, eu entrei em contato com isso, comecei a fazer umas tarefas, e ela me cobrava, dizia que eu não estava merecendo o fogo sagrado, e que nele estavam a beleza e a doçura da vida. Questiono o Baba Yaga, o que necessito fazer para merecer o fogo? Ser mais compromissada comigo e fazer as suas tarefas direito. Então eu percebi mesmo que, apesar de eu estar assim envolvida no processo, individuação, achando tudo isso maravilhoso, eu não estava entrando em contato profundo com isso. E isso veio muito forte. Entre tantos outros momentos, finalmente ela me diz: a bruxa está solta e você terá o fogo sagrado dançando com as sombras. E aí nas imaginações vinham essa dança com sombras, e aí assim dá para a gente ver bastante que a questão dessa mulher com esse cabelo de fogo, você só vai conseguir reconhecer a sombra com fogo, com a luz, com essa consciência. Teoricamente, a substância que é purgada de sua umidade radical corresponde às gotículas da inconsciência que acompanham as energias que emergem. Isto é, as energias da psique arquetípica primeiro aparecem em estado de identificação com o ego. Eu não sabia quem era a bruxa dentro de mim, exprimindo-se como desejos de prazer, poder para o ego. O fogo da calcináceo, o fogo da angústia e da frustração deve ir aos poucos, separando essas identificações e trazendo novos discernimentos, para que toda aflição se transforme em júbilo. Então, a calcinácea é um processo da alquimia. Eles falam que é um dos primeiros processos para iniciar, porque é justamente esse processo de consciência, que você começa a ter consciência das coisas, e aí começa a ser uma confusão caótica, uma bagunça, e por isso que vem muita angústia, muita aflição. Mas depois que você vai fazendo esses reconhecimentos, né, desse selvagem, tudo isso começa a andar junto com você. Então, essa intuição começa a estar, né, conectada com você. Aqui a Vasalisa ganhando o fogo. Baba Yaga é a guardiã do fogo e exige atenção. É fácil deixar que ele se apague ou que queime. Ou seja, que fiquemos congelados em nossos medos, nossas resistências, nossa indisposição para fazer as tarefas. Entre elas, o trabalho com o mundo interior. Guardar o fogo significa cuidar da alma, perseverando pelo tempo que for necessário e cada vez assumindo responsabilidade ética por nós mesmos e por nossos processos de transformação. Somente assim a alma poderá um dia rejubilar-se na doçura do fogo, mesmo fogo que então já não queima. E por ironia do destino, descobrimos que as terras do nunca sempre foram as terras do eterno, do que há de mais profundo em nós. Aqui, guardando o fogo, né, a gente tem que estar cuidando desse fogo, porque sem ele não há trabalho, não há processo de individuação. Aqui a Vasalisa voltando com a caveira. Bibliografia. Agora